tudo bem? Esse é o canal Rocha dos Séculos, eu sou o Ailton Duarte e vamos lá para mais um estudo da Bíblia. Beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre a verdade sobre a morte. O que é a morte? Você já se perguntou? Ou já ouviu alguém falando? Ou já teve a curiosidade de saber o que acontece uma pessoa quando ela morre? Logicamente, para a gente entender a morte, nos é necessário entender como que funciona a vida. No meu caso, como eu sou um criacionista, eu creio na palavra de Deus, no relato da criação bíblica, eu vou apresentar a visão criacionista a respeito da vida e da morte. Questões científicas não me cabem, né? Então eu não vou apresentar. Sendo então assim criacionistas, nós acreditamos no relato da criação bíblica de Gênesis capítulo 2, versículo 7, né, que diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Então, a função do corpo, a parte física, né, mais o fôlego, é igual à alma vivente. O homem passou a ser uma alma vivente e não a ter uma alma vivente. Deus formou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e aí ele se tornou uma alma vivente. Vamos ver alguns outros textos que corroboram melhor com essa verdade de que um ser humano é a formação, a junção de corpo mais fôlego de vida, igual a alma vivente. Gênesis 12:5 diz assim: Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Aló, seu sobrinho, e todas as almas que tinha no seu arraial. Almas. Isso quer dizer que Abraão pegou um bocado de fantasmas e saiu com eles e foi para uma terra que Deus havia falado? Não. Almas igual pessoa. Gênesis 17:14. E o macho, com seu prepúcio, cujo prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Existiam almas, fantasmas no meio do povo de Israel? Não, pessoas. E tem muitos outros textos, como Gênesis 46:15, 18, 25-27, Êxodo 1:5, 12, verso 4, 15, 19, Levíticos 4:2, 5, de 1 a 2. Todos eles falam a respeito de pessoas como sendo alma vivente. Ezequiel 18:20-24 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Entendeu? Uma alma, como as crendices populares já dizem, não é um ser que sai de dentro de uma pessoa quando ela morre. Como é que uma alma pode pecar e morrer de novo, né? Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso para as vossas almas. Entendeu? Mateus 16:26. Que proveito há em ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Mateus 26:38. E disse: fique aqui, pois a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A alma de Jesus, seu corpo, seu espírito, a sua parte mental, moral e física, uma alma vivente, triste. Já viram alguma alma triste por aí? Um fantasma triste por aí? Se viu, vai entender o que significa isso daqui um pouco. Marcos 12:30. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o que Maria quis dizer quando ela falou as seguintes palavras: a minha alma engrandece o Senhor, Lucas 1:46. Que alguma coisa saiu de dentro dela e começou a exaltar a Deus? Enfim, são inúmeros outros textos, né? Atos 2:27, porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem sofrerá o teu santo na corrupção. Alma, a junção do fôlego de vida com o corpo, e inferno, o lugar aonde a pessoa é sepultada. Ou seja, túmulo, onde o corpo da pessoa sofre a corrupção, no túmulo. Inferno, túmulo. E nós vamos ter um outro estudo sobre o inferno. Atos 2:41. Então, tendo recebido essas palavras, foram batizados e no mesmo dia foram acrescentados quase 3.000 almas. Opa, quase 3.000 almas foram batizadas, espíritos, fantasmas, e acrescentadas ao meio do povo de Deus? Claro que não, meus amiguinhos. Atos 14:22, 27:37, 1 Coríntios 15:45, 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 10:38-39, Pedro 1, verso 9, 1 Pedro 1:22,
1 Pedro 3:20, Apocalipse 6:9, 16:3, 18, 13 e 20, verso 4. Todos esses textos que eu citei aqui você pode ler. Ele dá pausa aí no vídeo, leia, você vai ver o mesmo conceito de alma, né? Em resumo, uma alma é uma pessoa sendo apresentada muitas vezes em um estado de espírito. A minha alma se entristeceu até a morte, ou seja, Jesus ficou com seu espírito entristecido até a morte. Aonde estão as pessoas? Ou a alma dos que morreram? Aí nós já entendemos que uma pessoa é uma alma vivente. Onde estão essas pessoas? Foi para o céu? Foi para o inferno? Foi para o purgatório? Foi para o limbo? Está vagando na terra? Reencarnou? Para onde estão essas pessoas? João capítulo 5, eu não me lembro o verso direito, mas se você ler o capítulo 5 lá, se não me engano do verso 12 em diante, diz o seguinte, que Jesus, por ocasião da sua vinda, trará juízo a todas as pessoas, ressuscitarão do pó da terra para os que fizeram o bem para a vida eterna e os que fizeram o mal para a corrupção e destruição eterna. Lá em Daniel 12, versículo 2 diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra serão ressuscitados, alguns para a alegria eterna e outros para o horror e destruição eterna. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Tampouco eles recompensa, pois a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma nas coisas desse século, nem coisa alguma que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 12, 7 diz assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. De a mesma forma como o Gênesis fala, Gênesis 1, 27, que soprou o fôlego divino sobre o homem, sobre o boneco de barro, e esse se tornou uma alma vivente. Salmo 6, versículo 5 diz assim: porque na morte não há lembrança de ti, na sepultura ninguém te louvará. Salmos 115, 17 diz assim: os mortos não louvarão ao Senhor, nem os que descansam no silêncio. Isaías 38, 18 e 19: porque não podem louvar-te na sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão a tua verdade os que desceram a cova. Os vivos, estes te louvarão, como eu faço. Entendeu? Se os mortos não vão para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, nem fica vagando, nem aparecendo para as outras pessoas, quem são esses espíritos que aparecem? Eu vou dizer de acordo com a palavra de Deus, em 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz assim: e não é de maravilhar-se, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E ele não fez isso lá no deserto para enganar Jesus? Lá em Hebreus, eu não me lembro o capítulo, não fala assim, que sem saber a gente hospeda anjos? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça? Gálatas 1:8. Ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, diferente desse, que não seja Jesus Cristo crucificado, que vos seja anátema, ou seja, maldição. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, meus amigos, se uma pessoa morreu e aparece falando coisas que só você sabia, e com a mesma expressão e voz, dizendo que está sofrendo em algum lugar, ou que está num lugar bom e coisa assim, eu vou dizer uma coisa para você: repreenda, porque é Satanás transfigurado, ou algum dos seus anjos, ministros do seu falso evangelho, e isso tem se espalhado para o mundo todo. A imortalidade da alma e a santificação do domingo são os grandes enganos de Satanás, que tem abarcado todo o mundo nesta grande heresia, nesse grande mal. Ninguém vai ao céu, ou inferno, ou purgatório, nem os mortos aparecem para dar recado. Tudo isso foi invenção saída da cabeça do próprio Satanás e foi propagado durante os séculos através dos impérios pagãos que governaram o mundo, principalmente os gregos e os romanos. Morreu, pó da terra, fôlego para Deus. E algum pode perguntar: e a parábola do rico e Lázaro? Primeiro, ninguém pode fundamentar
uma doutrina em cima de uma parábola. Parábolas são histórias alegóricas que podem ou não ter sido verdade para que traga uma verdade central ali naquele tema. E todos sabem que o tema do resumo da parábola do rico e de Lázaro fala sobre a sua vida aqui na terra deve ser bem aproveitada ao lado de Deus, porque você não vai ter uma outra chance depois que você morrer. Porque Lázaro o rico diz assim: manda um anjo ir lá falar com meus irmãos para que eles não venham parar aqui nesse lugar. Abraão disse para eles: mesmo que um anjo do céu vá lá, eles não vão acreditar. Em outras palavras, ele está querendo falar sobre segunda chance. Não tem uma segunda chance. Aquele que morreu, a sua vida está selada. Cristo Jesus tomou para si o fôlego de vida que ele soprou, voltou para Deus. O corpo ficou no pó, ele está aguardando ali a volta de Jesus. Como disse Jesus em João 5 e Daniel em capítulo 12, para aquele grande dia os mortos, cada um receberá a sua recompensa de acordo com a volta de Cristo. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 em diante, fala que por ocasião da volta de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os demais somente depois dos 1000 anos. Lá em Apocalipse 20 fala claramente que nenhum dos mortos que se perderam se ressuscitaram antes, foram ressuscitados antes dos 1000 anos. Então, meus amigos, se alguém aparecer para você, um vulto, um fantasma, alguém parecido com alguém da sua família, alguém, um parente, amigo que faleceu, é um espírito demoníaco, Em outras palavras, um anjo caído, transfigurado em um dos seus queridos, para te enganar, te prender nessa grande artimanha de Satanás, que é a imortalidade da alma. A Bíblia não endossa, não dá margem para acreditarmos em vida após a morte. A vida somente em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não está vivendo, viverá. Ok? Qualquer dúvida, estaremos continuando nossos estudos. Compartilhe esse vídeo. Vamos lá, vamos seguir em frente pregando o evangelho da verdade. Saia do engano. Um abraço, fique com Deus.